Olá, eu me chamo Joana Freitas, eu sou estudante do curso de Design de Moda da Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais. Essa é a apresentação da minha banca final, orientada pela professora e mestra Juliana Barbosa. Noivas contemporâneas inspiradas em tendências nupciais da década de 1940. Sempre fui encantada com o casamento, o que a magia que ele proporciona, tanto para os casais quanto para os convidados. E desde a escolha do vestido, o véu, o buquê, o ritual de celebração entre duas pessoas. Então eu acredito que o vestido, ele não é apenas um traje, ele é uma peça que carrega história, carrega personalidade. Minha escolha do trabalho, ela deve-se a uma experiência que eu tive em 2019, onde eu trabalhei no ateliê de vestidos de festa e noivas. E todo o processo assim me fascinava, desde a entrevista com a noiva, o começo da modelagem até o final, a peça pronta, né? E eu me sentia muito realizada ao ver a emoção da noiva. Eu estava ali realizando um sonho dela. Só que a quantidade de tecido que era desperdiçado não era pequena. E aí eu comecei a me questionar sobre indústrias maiores, com produções maiores. E eu vi a urgência de repensar em uma moda mais consciente e de como consumir de um jeito mais responsável. E aí um dia eu lendo sobre a década de 40, me deu esse sentimento de inconformismo. Porque nesse período estava acontecendo a Segunda Guerra Mundial, onde teve uma grande escassez de tecido. Quase não existia matéria-prima para a produção de roupas. E por isso, a moda dessa época ela sofreu um impacto muito grande. E aí, juntando esse inconformismo, a pesquisa dos anos 40 e como as mulheres elas conseguiam se virar e ter roupas para vestir, e as técnicas, né, que elas utilizavam, que era o dye, o faça você mesmo e o upcycling, eu resolvi fazer o tema do meu trabalho utilizando as mesmas técnicas. Contextualizando um pouco sobre o vestido de noiva, ele se consolidou uma instituição na sociedade cristã por volta do século XX e tornou-se um símbolo obrigatório para o casamento. Desde a Roma Antiga, vestia-se algo especial para essa data. E houve muitas mudanças, simbologia sobre cores em diversas culturas. No século XIX, a Rainha Vitória casou-se por amor e foi uma das primeiras a casar-se de vestido branco, transformando a figura da noiva em um símbolo magnífico. E por muitos anos, a mentalidade da pureza associada à cor era uma das maiores virtudes da sociedade cristã. Mas ao longo dos anos, foi perdendo um pouco essa força, apesar de ainda existir culturas que pensam dessa forma. No século 30, por exemplo, as mulheres com menor condição financeira não conseguiam comprar o vestido, então elas se casavam com o melhor vestido que ela tinha. Branco, azul, enfim. No início da Segunda Guerra Mundial, as noivas elas adotaram um estilo mais sóbrio. Assim, elas conseguiam fazer os seus próprios vestidos, usando o tecido de várias maneiras criativas, como cortinas, paraquedas, colchas, roupas já prontas, porque na época os tecidos eles estavam muito caros, né? E eles estavam produzindo pouca matéria-prima e o pouco que produzia era destinado aos soldados. Então a obrigação de casar-se de branco naquela época não existia. Devido à guerra, a moda ela ficou um pouco de lado. E assim teve a simplificação dos trajes. Na época, as mulheres elas foram influenciadas pelos uniformes dos soldados. E assim surgiu, né, a moda utilitária. As roupas da época elas eram mais sóbrias, as cores também eram
mais básicas, as modelagens mais simples, para elas poderem usar o ano todo. Os vestidos e as saias eles encurtaram até os joelhos, com o intuito de realmente economizar tecido. E com a privatização da época, as noivas elas casavam-se de tailleur, que é um conjunto de saia e casaquinho. E assim elas poderiam usar, né, em várias outras ocasiões. Esse conjunto, né, ele tinha um ar militar, mas ele tinha um toque feminino. E até os homens também, eles casavam com os uniformes com o intuito de economizar. Com o caos, né, que a guerra estava ali proporcionando na época, as mulheres elas começaram a criar suas próprias peças, com matérias-primas já prontas, tecidos, né, vários tipos de tecidos, retalhos. E o governo francês e o britânico, eles criaram vários meios, propagandas, cartilhas, né, onde eles incentivavam as mulheres a consertar e a produzirem suas próprias roupas, sem precisar gastar dinheiro, né? Sem precisar comprar tecidos. Apesar de os tecidos estarem muito caros, né? Porque era difícil, né, achar tecido. E aí, um pouco antes, em 1930, teve uma grande depressão nos Estados Unidos, né? E aí teve a escassez de matéria-prima, de tecido. E aí ocorreu um fato bem parecido, assim. As mulheres da época, elas usavam sacos de algodão que transportava farinha para produzirem os seus looks e de seus filhos. E aí essa prática chegou até o ouvido, né, dos fabricantes, né, dos sacos, e aí eles resolveram ajudar, estampando sacos. E aí já na Segunda Guerra Mundial, né, a escassez foi pior, e aí os sacos já não eram mais de algodão, os sacos passaram a ser de papel, né, porque a produção de algodão, de tecido de algodão, ele era exclusivamente voltado para a guerra. Atualmente, a moda ela tem diversos impasses com relação à produção, principalmente no sistema fast fashion, onde gera vários problemas sociais e ambientais. Com a prática desse sistema, envolve uma produção muito grande, né, em grande escala, e o desgaste constante, com uma rapidez considerável. O fast fashion ele dá maior rentabilidade e geração de emprego, mas essa fabricação em grande escala ela foi transferida para os países de terceiro mundo, onde a mão de obra é muito mais barata, não há direitos trabalhistas assegurados e muitas vezes o trabalho é análogo à escravidão. E aí, sem falar também no desperdício exagerado de resíduos têxteis e a poluição do meio ambiente. É muito importante a gente observar os impactos ambientais, né? Uma vez que a gente deve pensar no consumo consciente. Esse sistema ele foi criado por volta de 1990 e apesar de pouquíssimo tempo, a gente já percebe um enorme impacto ambiental negativo. Segundo Silveira, nós temos que nos basear em 3 pilares, que é reduzir o consumo de recursos naturais e a quantidade de descarte, reutilizar, dando aos produtos novas funções, e reciclar, retornando o que foi utilizado no ciclo de produção. E sem esses 3 pilares, nós não podemos produzir uma moda consciente. Infelizmente, a moda é um dos pilares que mais poluem no planeta. E aí, pensando nisso tudo, né, refletindo nisso tudo, eu acredito que o nosso dever como estudante de moda, né, e muitos prestes a nos formar, é pensar nisso e tentar buscar soluções. A moda consciente, a moda sustentável,
eles não têm o mesmo conceito, assim. Enquanto a moda sustentável, ela preocupa exclusivamente com a produção da indústria têxtil, a moda consciente é mais consciente, né? Ela atenta também à quantidade de roupas que serão consumidas, a qualidade das roupas, se serão roupas atemporais, podendo usar, né, por vários e vários anos. E aí no meu trabalho foi pensado justamente nessa moda consciente, né? Porque a gente necessita disso. E aí, considerando, né, a problemática social e ambiental, as minhas peças elas serão confeccionadas através da lógica do faça você mesmo. E aí, dessa forma, né, os materiais que seriam descartados, desperdiçados, que estariam, né, de lado, matérias-primas puídas, enfim, né, como cortinas, roupas, coxas de cama, lençol, toalha de mesa, até mesmo, né, os retalhos que estariam sem uso em confecções, que provavelmente elas seriam descartadas, né? E aí prolongando a vida útil dos materiais, como se faziam nos anos 40. E aí eu faço um contraponto, né? E aí transformando isso em trajes de noivas, que poderão ser usados em uma data especial, né? No dia do casamento, ou então em outras ocasiões, né? Serão trajes elegantes, né? Mas que poderão ser usados tanto no casamento quanto para um outro evento, né? E aí, ou seja, eu mostrarei, né? Que as peças que elas seriam descartadas, né? Esses materiais que seriam descartados, eles podem ser reutilizados e que além disso poderão ser feitas peças significativas, peças elegantes, né, a partir dessa escolha. E aí, como eu utilizei a técnica do faça você mesmo, registrei alguns processos, né, no Instagram que eu criei para esse trabalho. E aí tem um QR Code para dar uma olhadinha, enfim. Ao desenvolver o meu trabalho, eu tinha em mente contribuir, sabe, mesmo que de forma sutil, para essa problemática, né, atual que está cada vez mais necessária. E trazer uma produção de uma moda mais sustentável e consciente. E quando eu me refiro à produção, eu não estou só considerando a urgente transformação da mega indústria da moda, mas com a modificação de pequenas marcas, né, dos nossos próprios hábitos e dos nossos comportamentos enquanto consumidores. O reaproveitamento de materiais ele é muito importante em diversos aspectos, como, por exemplo, a reciclagem e a coleta seletiva de resíduos. Contudo, o mundo da moda, às vezes, nos faz, né, ter a ideia de que devemos consumir tudo que está em alta, nos vestir somente pelas tendências ditadas por elas e tornando quase que involuntariamente o consumo excessivo. E as roupas, elas deixam de estar, né, na moda muito rápido. E fazendo pesquisas nessa área, eu encontrei algumas marcas que têm uma linha mais sustentável de forma mais autoral. É um fato, né, que a pandemia ela impulsionou nesses últimos meses práticas, né, como faça você mesmo, né, na criação e na ressignificação de materiais. Objetos que seriam descartados e, consequentemente, não seria diferente com a elaboração das peças do vestuário. Podemos afirmar que a moda não é apenas vestimenta, né? São memórias de vida. E por esse motivo, conta as nossas vivências, as nossas histórias. E os trajes de noivas, por exemplo, eles carregam histórias que vão ser lembradas toda a vida, né? Não vão ser lembradas só no momento da cerimônia. Roupas que circulam em brechós, nos bazares de caridades, que passam de geração em geração, também trazem consigo memórias, encorajam a moda consciente e sustentável.
Então, vamos abusar da criatividade e romper hábitos consumistas e ecologicamente incorretos. Ao longo do trabalho, eu fiz uma entrevista, informal, uma conversa mesmo, com 3 mulheres. 2 já estavam com casamento marcado, a outra tinha vontade, de casar. E para que o futuro eu consiga, fazer um estudo de mercado sobre esse tema, sobre reaproveitamento, sobre a sustentabilidade. E aí, eu entrevistá-las, elas foram muito receptivas à minha proposta, acharam minha ideia muito criativa. Muitos não conseguiam, deslumbrar a ideia, mas aí quando eu mostrei as minhas roupas, elas gostaram muito, elas acharam muito legal. Uma delas me falou que se eu não tivesse falado, que era retalho, que era colcha, ela não tinha nem percebido. E aí eu senti que pela conversa, me permitiu notar que as pessoas estão abertas, estão abertas ao consumo consciente, que elas pensam no meio ambiente, seja reutilizando roupas, pensando em comprar menos e com qualidade,